Introdução ao romantismo. Como escola literária, definiu-se a partir dos últimos 25 anos do século XVIII. Publicado na Alemanha por Goethe em 1774, Werther lança as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio. Em 1781, Schiller publica Os Salteadores, inaugurando a volta ao passado histórico, e mais tarde o drama Guilherme Tell, onde transforma seu personagem em herói nacional lutando pela independência. Goethe, Johann Wolfgang Goethe, foi um dos mais importantes autores do romantismo alemão. Seu romance Werther foi um verdadeiro marco no novo movimento literário. Na Inglaterra, o romantismo se manifesta na Inglaterra nos primeiros anos do século XIX, destacando-se Lord Byron e sua poesia ultra-romântica, e Walter Scott, autor do célebre Ivanhoé, que desenvolve o gênero romance histórico. Em Portugal, o marco inicial é a publicação, em 1825, do poema Camões, escrito por Almeida Garré, durante seu exílio em Paris. Portugal vive uma guerra civil que se estende por 2 anos. Somente em 1836, com os liberais no poder, é que o país retoma certa tranquilidade. A escola romântica só se define a partir de 1836, com a publicação da revista Panorama, das primeiras narrativas de Alexandre Herculano e dos dramas de Almeida Garré. Com a vitória do liberalismo burguês, desaparece a censura absolutista, propagando-se ao mesmo tempo novas ideias políticas e literárias. No Brasil, em 1836, inicia-se o romantismo no Brasil, quando Gonçalves de Magalhães publica na França A Niterói, revista brasiliense, e lança no mesmo ano um livro de poesias românticas intitulado Suspiros Poéticos e Saudades. Os novos conceitos românticos são introduzidos no Brasil em pleno período regencial, ainda sob o impacto da abdicação de Dom Pedro I, quando a jovem nação, politicamente independente desde 1822, vive a necessidade de autoafirmação. Um momento histórico. A Revolução Francesa havia difundido na Europa a aspiração e a prática de novas estruturas econômicas e relações sociais mais justas e igualitárias. Foi o episódio mais espetacular da Revolução Burguesa na Europa e de que resultaram a industrialização e a estrutura social dividida basicamente em 2 classes, burguesia e proletariado. A independência do Brasil não pode ser comparada à Revolução Francesa, pois não trouxe nenhuma alteração à estrutura social do país. Constitui tão somente em libertação para a aristocracia, que se desvinculou politicamente de Portugal. A independência política do Brasil deixou intacta sua base socioeconômica, enquanto na Europa já se encontrava praticamente sedimentada a estruturação da sociedade em burguesia e proletariado. Aqui se mantinha a velha organização constituída por aristocratas e escravos. Características gerais do romantismo. Inicialmente, o romântico era tudo aquilo que se opunha ao clássico, ou seja, os modelos da antiguidade clássica foram substituídos pelos da Idade Média. Surge o público consumidor, uma vez que a literatura passa a ser mais popular. Nacionalismo. A uma arte de caráter erudito e nobre, opõe-se uma arte de caráter popular que valoriza o folclórico e o nacional. Individualismo e egocentrismo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, apelando-se para a imaginação e para os sentimentos, do que resulta uma interpretação subjetiva da realidade. Liberdade criadora. Essa característica romântica surge em oposição à era clássica. Como os escritores anteriores ao romantismo se apegavam muito aos modelos e padrões clássicos, o processo criativo era pouco valorizado, preconizava-se mais a imitação. No romantismo, o autor é livre para criar segundo a sua imaginação. Anticlassicismo. Justamente por se oporem ao critério de imitação e se pautarem no processo de criação, os românticos se opunham aos clássicos tanto no aspecto temático como no aspecto formal. A literatura romântica se desvincula completamente dos padrões e normas estéticas do classicismo. O verso livre, sem métrica e sem estrofação, e o verso branco, sem rima, caracterizam a poesia romântica, prevalecendo dessa forma o acento da inspiração. Subjetivismo. No período romântico, há uma grande valorização do eu, o egocentrismo. Os autores acreditam serem gênios criadores. Eles tratavam de assuntos de maneira muito particular. Isso se reflete no texto com o uso de verbos na primeira pessoa, as emoções são a temática recorrente. Sentimentalismo.
Como o autor romântico não valoriza a racionalidade, dá maior valor ao sentimento e à emoção. Os textos românticos geralmente são exagerados, com o radicalismo do sentimento. A morte por amor é uma consequência comum do exagero amoroso dos personagens românticos. Saudade, tristeza, desilusão são sentimentos muito próprios dos autores do romantismo. Escapismo. Como já vimos, o contexto em que o romantismo se desenvolveu era de grande complexidade social. O homem ficava dividido entre a ordem anterior e a nova organização que estabelecia. O romântico percebe a crueldade do mundo, não aceita a realidade e então cria um mundo idealizado, retrata uma natureza perfeita como um lugar de paz e refúgio, retorna recorrentemente ao passado, à Idade Média, como fuga dos problemas, cultiva também a solidão. Medievalismo. No romantismo vê-se uma atração pela Idade Média, pela origem de seu povo. Essa atitude pode ser vista como escapismo, como busca das raízes nacionais e como valorização do clima de mistério, de fantasia e de aventura. Interação com a natureza. Se no arcadismo a natureza era concebida como paisagem perfeita e estática, no romantismo essa questão é diferente. O autor romântico interage com a natureza, transfere suas sensações e sentimentos para os elementos naturais. A natureza costuma representar o estado de espírito do escritor. Senso de mistério e religiosidade. Percebe-se que para os românticos a existência humana é cercada de permanente mistério ou é afetada pelo sobrenatural. Isso se manifesta na indagação sobre o significado da vida e na criação de atmosferas macabras e paisagens povoadas de espectros. A religiosidade faz parte também deste contexto. Idealização. A visão do real não é tão buscada. Retrata-se o mundo do como deveria ser e não do como é. Os cenários e os personagens são desenhados de maneira a ressaltar estereótipos tidos como ideais. A mulher, retratada como um anjo frágil, delicada, bonita. O mundo, um lugar construído oniricamente, com base no sonho. A natureza, lugar de paz, tranquilidade, mas que reflete os sentimentos do poeta. Herói, possuidor de qualidades nobres e dadivosas, é valente e corajoso. Classicismo. Segue o modelo clássico, temas gerais e universais, é impessoal, objetivo, volta à antiguidade clássica, tem temas de paganismo, apelo à inteligência, razão, erudição, elitização, disciplina. A mulher e o amor são idealizados racionalmente e as formas poéticas são fixas. Já o romantismo não há modelos. Vai para o particular, para o individual, há uma questão subjetiva, pessoal, tem essas questões da Idade Média, o cristianismo aparece também, há um apelo à imaginação, à sensibilidade, o folclore aparece, motivos populares, libertação. O amor e a mulher são idealizados sim, mas de maneira mais subjetiva e sentimental. E os versos são livres. Isso é um pouquinho do romantismo. Estude, leia bastante e eu espero que você possa aproveitar este resumo. Um abraço a todos.